valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa, matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço, momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental e, na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Edificações. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Jesus, está anotado em Mateus, capítulo 5, versículo 14. O Evangelho está repleto de amorosos convites para que os homens se edifiquem no exemplo do Senhor. Nem sempre os seguidores do Cristo compreendem essa grande imperativa da iluminação própria, em favor da harmonia na obra a realizar. Esmagadora percentagem de aprendizes, antes de tudo, permanece atenta à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si. Naturalmente, é muito difícil encontrar a oportunidade entre gratificações da existência humana, porquanto o recurso bendito de iluminação se esconde, muitas vezes, nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. O Mestre foi muito claro em sua exposição. Para que os discípulos sejam a luz do mundo, simbolizarão cidades edificadas sobre a montanha, onde nunca se ocultem, a fim de que o operário de Jesus funcione como expressão de claridade na vida. É indispensável que se eleve ao monte da exemplificação, apesar das dificuldades da subida angustiosa, apresentando-se a todos na categoria de construção cristã. Tal cometimento é imperecível. O vai-vem das paixões não derruba a edificação dessa natureza. As pedradas deixam-na intactas e, se alguém a dilacera, seus fragmentos constituem a continuidade da luz em sublime rastilho por toda parte, porque foi assim que os primeiros mártires do cristianismo semearam a fé. O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar há 25 anos. Até hoje foram produzidas
1.372 edições. Programa Espírita Terceira Chamada, contribuindo para que você, querido ouvinte, tenha mais qualidade de vida. Você deve se entender como alma imortal. Você deve se entender como filho e filha de Deus. Você deve se entender acreditando sempre que todos nós somos um projeto de Deus feito para a felicidade. E estar reencarnado, como é um dado científico, a reencarnação é comprovada cientificamente, a experiência na carne nos traz felicidade enquanto almas imortais. Não é para ficar triste, não, com perdas de entes queridos. Pelo contrário, você, quando tem a certeza de que a morte não existe, uma paz invade seu coração. A doutrina espírita é aquela ciência que tem por objetivo analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre ambos. Então, acredite, tudo que você constrói em termos de felicidades permanecerá sim com você, porque você é imortal e você passa isso para uma próxima reencarnação. É um universo imenso de informações, mas o Terceira Chamada ajuda a você entender essas coisas de Deus. E vamos a uma curiosidade. Curiosidade essa que nos remete também uma reflexão. Olha essa. Os olhos se movem enquanto você dorme porque eles estão procurando a imagem que você está vendo no seu sonho. Isso, querido ouvinte, é uma análise em cima do comportamento humano quando está dormindo. São cientistas debruçados para poder entender algumas angústias do corpo enquanto a pessoa dorme. E o Instituto do Sono traz diversas informações sobre isso. Mas o Espiritismo vem acrescentar. Por que os olhos se movem? Por que você vê imagens? Porque você, enquanto espírito, está em plena atividade no mundo espiritual. Agora, aquela mensagem de autoestima e bom ânimo. Minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Saiba viver eternamente, buscando estudar e aprender coisas úteis e proveitosas a você e ao próximo. Quando paramos de aprender e de progredir, começamos a morrer realmente. Aprenda o mais que puder em todos os ramos do saber para iluminar ao máximo o seu espírito. Aproveite todos os seus minutos para aprender, para aumentar seus conhecimentos. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar. Fatos e Notícias em Destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e Notícias em Destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, a ADEPA, possui em suas plataformas digitais, Instagram, Facebook, YouTube, informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. De repente, pode haver uma instituição espírita pertinho de você e você não está sabendo. Agora olha só, o endereço eletrônico da ADEPA é esse: ADE-PA, tudo com letra maiúscula, ADE-PA. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto, estará fazendo uma viagem à informação. E já estamos dando-se a notícia que nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro haverá a Feira do Livro Espírita na cidade de Vigia de Nazaré, com a participação da Sociedade Espírita Lírio do Vale. Eu estarei presente, Douglas Lopes, e os palhaços Chantilly e Suco vão fazer a festa
na Praça Olavo Raiol. Então comece a viralizar essa informação, inclusive os cartazes já estão nas redes sociais. É uma realização do Centro Espírita Ceareiros da Luz. E o Ceareiros da Luz, na cidade de Vigia de Nazaré, fica localizada na Rua Magalhães Barata 232, bairro Centro. Atividades: segunda, terça e quarta, sempre às 19h30. Você que vai fazer uma viagem nesse período, ou você que mora aí na cidade de Vigia de Nazaré, estejam preparados aí para beber do conhecimento, também à luz do Espiritismo. E também queremos dizer que na cidade de Santo Antônio do Tauá tem Centro Espírita, e é o Bezerra de Menezes, localizada na Rua Sebastião Dantas Pessoas, sem número, entre a Travessa São Joaquim e a Teodósio Rodrigues, bairro Centro. Bucólica, Ilha de Mosqueiro, você que vai todo final de semana, não deixe de visitar o Centro Espírita A Caminho da Luz, localizado na Rua Padre Manuel Raiol 823, entre as travessas Pratiquara e a Comandante Ernesto. Atividades: sexta-feira às 19h tem palestra pública. Esta semana eu estarei no Centro Espírita Amor a Maria, na quinta-feira, às 9h da manhã. E o Amor a Maria fica localizada na passagem São Silvestre 2128, entre a 9 de janeiro e a Alcindo Cacela. Mais informações sobre o movimento espírita? Visite as nossas plataformas digitais. ADE-PA. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se ligue agora com ele, Padre Zezinho, oração pela família. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém
vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. E vamos a mais uma curiosidade. A razão pela qual você acorda depois de morrer num sonho é porque o seu cérebro não sabe o que acontece depois da morte. Você já sonhou que ia morrer e acordou desesperado? Olha a função do corpo como preservação da própria vida. Nossas experiências no desdobramento do sono, mas também o corpo humano fica atento diante das emoções vividas enquanto estamos caminhando no mundo espiritual. É o Instituto do Sono colaborando, assim como outros pesquisadores, a desvendar nós enquanto seres imortais. Agora aquela palavra de autoestima e bom ânimo, minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Não confunda a cultura com sabedoria. A cultura vem de fora para dentro, penetra pelos olhos e ouvidos e pode fixar-se ou não em nosso cérebro. A sabedoria, ao contrário, nasce de dentro de nós e se exterioriza. Surge no coração e só pode ser adquirida por meio da meditação. Antes, até os analfabetos podem conquistar sabedoria, se souberem meditar em seus corações sobre as grandes verdades. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, O Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência, Pesquisa, comprovação. fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 10 de novembro de 2024. Incêndio de grandes proporções atinge casas em Belém. Autor, Laura Vasconcelos. Fonte, com informações de São Paulo Cidadão, RBA TV. O incêndio de grandes proporções foi registrado na tarde deste domingo, dia 10, no bairro da Condor, em Belém, causando danos materiais com várias residências completamente destruídas. De acordo com relatos de moradores, o fogo teria iniciado após alguém tentar queimar fios de cobre em um terreno, mas
devido às altas temperaturas e ao vento forte, as chamas se alastraram rapidamente. O corpo de bombeiros foi acionado e esteve no local contando com a ajuda dos moradores para apagar e controlar o fogo. Meus queridos ouvintes, por que essa matéria aqui no programa Espírita Terceira Chamada? Isso porque nós lembramos do capítulo em O Livro dos Espíritos da Destruição. É necessário, para que tudo se renove, seja causado algumas ditas destruição. Isso ainda é um processo de evolução do nosso planeta. Mas o Kardec pergunta aos imortais, os bons espíritos são causadores das destruições, dos cataclismas, das tempestades, dos terremotos? E os benfeitores espirituais dizem que não, mas eles se utilizam de espíritos que precisam aprender alguma coisa. Então, em muitas tragédias acontecidas no mundo, tem muita gente que aprende. Então, no caso até das casas queimadas, quantas e quantas residências, e ultimamente tem acontecido muito isso, algumas casas de madeira estão sendo realmente incendiadas por simples desleixo de algum dos seus moradores, fazendo com que a própria pessoa ela mude de situação. Você que teve a sua casa atingida, será que você também já não estava recebendo intuições de mudar alguma coisa? Uma nova construção, uma nova moradia? Não encare isso como sendo um desleixo de Deus. Deus não abandona os seus filhos, mas ainda é uma consequência do nosso planeta, que é um planeta escola. E às vezes nós aprendemos sim por intermédio da dor, não porque Deus está punido, mas graças ao nosso livre-arbítrio, que às vezes nós ficamos desleixados com algumas coisas. Então, sobre a luz da doutrina espírita, os benfeitores espirituais colocam muito bem essa questão da destruição. E tem aquele detalhe, nada se destrói, tudo se transforma. Existem localidades aí que realmente, por alguma invigilância, pegou fogo. Mas se você for passear hoje, tá tudo renovado. E isso nos faz pensar, poderia não ter acontecido se a gente se mobilizasse para consertar e ajustar o mais rapidamente possível. Vamos aprender com as situações dolorosas. Não vale a pena ficar revoltado. E como diz Francisco de Assis, o pobrezinho de Deus, benditam sejam as preocupações que nos agridem e nos faz pensar. Meus amigos que acompanham o Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore. Eu disse música, Renato e Zé Luiz Carimboi. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. Cantei uma toada de boi pra morena bonita dançar. Ela dançava no boi, carimbó e siriá. Catirina gritou pra matraca, isso não é boi bumbá. Mas a morena rodava e chamava meu boi pra dançar. Mas a morena rodava e chamava meu boi pra dançar. E boi, quero ver você dançar. E boi, esta dança do Pará. E boi, agora vou misturar. É boi bumbá,
Cantei uma toada de boi pra morena bonita dançar. Ela dançava no boi, carimbó e siriá. Catirina gritou pra matraca: isso não é boi bumbá. Mas a morena rodava e chamava meu boi pra dançar. Mas a morena rodava e chamava meu boi pra dançar. E boi, quero ver você dançar. E boi, esta dança do Pará. E boi, agora vou misturar. É boi bumbá, carimbó e siriá. É boi bumbá, carimbó e siriá. E boi, quero ver você dançar. E boi, esta dança do Pará. E boi, agora vou misturar. É boi bumbá, carimbó e siriá. É boi bumbá, carimbó e siriá. E boi, quero ver você dançar. E boi, esta dança do Pará. E vamos a mais uma curiosidade. Trouxe ela novamente, sabe por quê? Tá um surto aí de gripe na nossa capital, Belém do Pará, e algumas regiões metropolitanas aqui, bem pertinho nosso. E aí, lógico, a gente fica preocupado. Então a gente dá essa dica. Segurar um espirro é perigoso. A pressão é tão forte que pode ferir seu diafragma, machucar seus olhos, romper um tímpano e até mesmo romper algum vaso sanguíneo no cérebro. Então vamos buscar ter a saúde, vamos verificar as pessoas, inclusive, que têm até alergia a algumas coisas. Vamos cuidar da nossa limpeza física para não ter prejuízos futuros. E aí, por uma questão de ética, educação, ou seja lá o que for, tem gente que segura mesmo o espirro e depois a consequência, como vocês viram, pode ser muito maiores. Vamos cuidar da saúde e o tempo está pedindo mesmo isso. Agora aquela mensagem de autoestima e bom ânimo, minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Desperte para a vida. Medite em suas responsabilidades perante a humanidade e perante Deus. De você depende criaturas que o cercam, na família, no trabalho, na sociedade. Não fuja à responsabilidade que você assumiu. Realize seu trabalho com amor, produzindo o melhor que puder e o máximo que suas forças o permitirem. Em suas mãos está uma parte do futuro da humanidade. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios do ser humano. Sabe qual é? O conhecimento. Meus amigos, até hoje tivemos no mundo 3 grandes revelações de Deus aos homens, cada uma com 5 livros básicos, a saber: a primeira com Moisés, livros Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Os demais livros do Antigo Testamento são subsidiários. A segunda com Jesus, livros Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas, João e Apocalipse. Os demais livros do Novo Testamento são subsidiários. A terceira revelação com o Espiritismo, livros o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Os demais livros do Espiritismo são subsidiários. Nenhuma das revelações desmentem a outra, elas são harmônicas entre si. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia
e o Livro dos Espíritos. Questão 839. Será repreensível aquele que escandalize com a sua crença um outro que não pensa como ele? E eis a resposta dos imortais: isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. E nós sempre estamos sim realizando a análise dessa questão do Livro dos Espíritos. Isso porque às vezes nós encontramos nas redes sociais, querido ouvinte, pessoas muito exaltadas dizendo que o seu próximo está no caminho errado em termos de religiosidade. Uns reclamam dos católicos, dos protestantes, dos umbandistas e, por que não, dos espíritas. Mas a própria ciência do comportamento já analisou e chegou à seguinte conclusão: cada um de nós estamos no nível intelectual de conhecimentos. Eu não posso forçar o outro a querer ser o que eu sou hoje, mas eu tenho que o quê? Buscar mostrar o que seja certo e errado, sem agredir e sem humilhar. Por isso que é até uma falta mesmo de caridade para com o próximo. Ainda somos crianças espirituais neste planeta. Tem gente aí que ainda atribui algumas mentiras como verdades e outros anunciando verdades e são puras mentiras. As redes sociais estão aí para nos ensinar também o compartilhamento das informações. Então, quando há respeito e troca mútua de informações, há sim um crescimento intelectual e espiritual do ser humano. Então, não vamos criticar até mesmo sem antes saber como é e como está a situação do meu próximo. Vale lembrar que cada um de nós somos viajantes do tempo e espaço. Somos acumuladores dessas mesmas ciências que hoje abraçamos. E o próprio Jesus já havia sinalizado quanto a esse respeito, que está anotado em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Assim em tudo faça aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Quer dizer, o amor ao próximo, o respeito ao próximo. Jesus não cobrava tanto da gente, mas ele fazia com que a gente pensasse que realmente Deus existe, somos irmãos e dá para ajudar um ao outro sem agredir. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música, vamos ficar com o Grupo Bem, Força do Bem. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Me perguntam de onde vem esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro. As respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho, no poder que mantém meu coração protegido. E não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder.
esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro, as respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho, no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. É na força do bem que eu me apego e caminho, no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Narra-se que um sábio caminhava com os discípulos por uma estrada tortuosa, quando encontraram um homem piedoso, que ajoelhado rogava a Deus que o auxiliasse a tirar seu carro do atoleiro. Todos olharam o devoto, sensibilizaram-se e prosseguiram. Alguns quilômetros à frente havia um outro homem que tinha igualmente o carro atolado num lodaçal. Este, porém, esbravejava reclamando, mas tentava com todo o empenho liberar o veículo. Comovido, o sábio propôs aos discípulos ajudá-lo. Reuniram todas as forças e conseguiram retirar o transporte do atoleiro. Após os agradecimentos, o viajante se foi feliz. Os aprendizes, surpresos, indagaram ao mestre: Senhor, o primeiro homem orava, era piedoso, e não o ajudamos. Este, que era rebelde e até praguejava, recebeu nosso apoio. Por quê? Sem perturbar-se, o nobre professor respondeu: aquele que orava, aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que a ele competia. O outro, embora desesperado por ignorância, empenhava-se, merecendo auxílio. Muitos de nós costumamos agir como o primeiro viajante. Diante das dificuldades que nos parecem insolúveis, acomodamo-nos, esperando que Deus faça a parte que nos cabe para a solução do problema. Nós podemos e devemos empregar esforços para melhorar a situação em que nos encontramos. Há pessoas que desejam ver os obstáculos retirados do caminho por mãos invisíveis, esquecidas de que esses obstáculos, em sua maioria, foram ali colocados por nós mesmos, cabendo-nos agora a responsabilidade de retirá-los. Alguns se deixam cair no amolentamento, alegando que a situação está difícil e que não adianta lutar. Outros não dispõem de perseverança,
abandonando a luta após ligeiros esforços. Com propriedade, afirma a sabedoria popular, que pedra que rola não cria limo, sugerindo alterações de rota, movimento, dinamismo, realização. Não basta pedir ajuda a Deus, é preciso buscar conforme o ensino de Jesus. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Devemos, portanto, fazer a nossa parte, que Deus nos ajudará no que não estiver ao nosso alcance resolver. Pense nisso. Seria ideal que, sem reclamar e pensando corretamente, fizéssemos esforços para retirar do atoleiro o carro da nossa existência, a fim de seguirmos adiante felizes, com coragem e disposição, confiantes de que Deus sustentará as nossas forças para que possamos triunfar. Pensemos nisso. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento? Pode muito, mas vários unidos? Pode e muito mais. Você já ouviu falar no reflexo condicionado? Ainda não ouviu? Você que está escutando pela primeira vez o Terceira Chamada, reflexo condicionado já é a batida do martelo da neurociência. Viciamos o nosso cérebro no ato de pensar, condicionamos o nosso corpo em certos comportamentos. E às vezes, quando você acredita que está doente, vai ficar doente sim. Se você não tirar esses pensamentos da mente, você fica o quê? Com reflexo condicionado e nada está bem. E a neurociência vem colaborando no desbravar da mente humana. E hoje ela já diz que o nosso corpo de carne é um condutor de ondas eletromagnéticas. A neuroplasticidade diz que tudo nós podemos modificar a partir da nossa vontade. Nós, enquanto almas imortais, podemos modelar a estrutura molecular do nosso corpo. Por isso que tem muita gente aí já com plena saúde, graças a esses movimentos luzes do conhecimento. E a oração é o momento propício para manipular os fluidos à nossa volta. Nós somos energias, nós podemos ir muito nas nossas realizações. Jesus já sinalizava também que precisávamos encurtar o nosso relacionamento com Deus. Viemos de algum lugar, para lá nós iremos. Temos compromissos nesta vida, devemos entender. E quando você estiver muito agitado, sobrecarregado com as tarefas, Ele, Jesus ou Cristo, dá o sinal. Tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe e tudo vê. Então vamos todos juntos unir realmente os pensamentos, trocar fluidos. Você aí, aonde estiver, e nós aqui nos estúdios, vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto grau de evolução que nos é concedido e orar com fé. Você está dodói? Está doente? De uma forma carinhosa, nós vamos falar assim: vai mudar essa situação. Está chateado com alguém? Vamos mudar o pensamento. Estamos aprendendo, como foi dito lá em Revelações no Tempo e no Espaço. Quem estará participando conosco deste momento apoteótico da oração? Meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, família Matias no bairro da Sacramenta, o José, a Nazaré, a Mônica, o Sandro, o Leandro, Jacira, Nicolas, Nicael e o Tiago, o Góis e a Léo também na Sacramenta, João Renato no Conjunto Marex, Serginaldo e Clarice Vanderlei, Rômulo Leal no Conjunto Maguari, no Tapanã, Manuel Bazani e Luiz Otávio, o MC Careca, ligado, plugado aqui pela Rádio Clube do Pará, Oriosvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara, Deus e seu filho Hélio no Guamá, Floriano Souza dos Santos, Eliane
e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Luísa. Elade Maria José da cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosane Campos e ele, o Miguel Ferreira, Jonathan Paulino e seus filhos Vinícius e Julice, Gilson Veloso na passagem São José no Marco, Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Theo e o Charles no Curioltinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera, Bené da Gaita, Silva no conjunto Beija-Flor e Marituba, Martins Martins e esposa, Eliana e seus filhos Thales de Jesus, Cleito e Cleidson e Tailane, todos no bairro Novo em Marituba. Daniel Melo Castelo Branco e família, Renata, Beatriz Olímpia e Márcia Valéria, Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena, Eno Manuel de Manacapuru no Amazonas e aos amigos aqui da RBA, Fábio Cebolinha, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Dinan Laredo, Igor Oliveira, Júlio Monteiro e ele, Moacir dos Transmissores. Agora, o minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a oração de fé na voz de Luiz Teixeira, prece de Cáritas. Alma irmã, deixa que o teu coração voe além do horizonte nas asas da prece que sobe da terra aos céus. Sob os raios reconstituintes da oração, invoca a compaixão da lei inextinguível, força motriz do universo, Deus. Pois a sua misericórdia é como orvalho de esperança, caindo dos céus à terra em nossa noite moral, na condição de terapia divina. Reflexo ao ver a sombra dos teus sofrimentos, na glória e na luz do supremo princípio de tudo, Deus. O remédio absoluto para todos os males que atormentam a nossa alma. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa imagem. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira, Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana.
Mas antes, a última no limite do tempo. Já diz o Espírito Ótimos, Espírito Guardião, que cada um seja sempre a boa companhia um do outro. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Se você desejar escrever para nós, anote o endereço: ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, Avenida Governador José Malcher, 2642, segundo piso do Centro Espírita Boa Vontade. CEP 66.090, dígito 100, São Brás, Belém, Pará, Brasil. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.